Paz, irmãos, tudo bem? Meu nome é Nicole, eu sou líder de PG da Rede de Jovens e hoje eu vou fazer a leitura com vocês de 2 Crônicas capítulo 10 até 2 Crônicas capítulo 13. Peço que vocês me acompanhem. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram. E veio, pois, Jeroboão com todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai fez duro o nosso jugo. Alivia tu, pois, agora, a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos. E ele lhes disse: Daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi. E teve Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhes falaram, dizendo: Se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho de todos os anciãos lhe deram. E teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele, e disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram, dizendo: Assim dirás a este povo, que te falou, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás: O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos fez carregar um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão no 3º dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: Tornai a mim ao 3º dia. E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciãos. E falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim, o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei lhes não dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé. Israel, cada um as suas tendas. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para as suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha o cargo dos tributos. Porém, os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de que morreu. Então o rei Roboão se apressou a subir para seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi, até o dia de hoje. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra para pelejarem contra Israel e para destruírem o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos, cada um à sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém e edificou cidades para fortalezas em Judá. Edificou, pois, a Belém e a Etã, e a Tecoa, e a Bet-Zur, e a Socó, e a Adulão, e a Gate, e a Maressa, e a Zif, e a Adoraim, e a Laques, e a Azeca, e a Zorã, e a Aijalon, e a Hebron, que estavam em Judá e Benjamim, cidades fortes. E fortificou essas fortalezas, e pôs nelas maiorais, e armazéns de víveres, e de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade
paveses e lanças. Fortificou-as em grande maneira, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Também os sacerdotes e os levitas que haviam em todo o Israel deixaram o seu território para se ajuntarem a ele. Porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém. Porque Jeroboão e seus filhos o lançaram para fora, para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes, para altos e para os demônios, e para os bezerros que fizeram. Depois desses, também de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração e buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e corroboraram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si por mulher a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Ela lhe deu os filhos Jeús e Semarias e Zaão. E depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu os filhos Abias, Atai e Ziza e Selomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão pôs por cabeça a Abias, filho de Maaca, para ser maioral entre os seus irmãos, porque o queria fazer rei. E usou de prudência, e de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou uma multidão de mulheres. Sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o reino, havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como suquitas e etíopes. E tomou as cidades fortes que Judá tinha, e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, e se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei lugar para escaparem, para que meu furor se não derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo e também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. E fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda e os traziam e os tornavam a pôr na câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que o não destruísse de todo, porque ainda em Judá havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou. Ora, Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naamá, amonita, e fez o que era mal, porquanto não preparou o coração para buscar o Senhor. Os atos, pois, de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura, não estão escritos nos livros da história de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, conforme a relação das genealogias? E houve guerras entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. No
No ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Israel. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel, da cidade de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja contra um exército de varões belicosos de 400.000 homens escolhidos. Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos os varões valentes. E pôs-se Abias em pé em cima do monte Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: Ouvi-me, Jeroboão e todo o Israel. Porventura, não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi e a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos por um concerto de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, filho de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o Senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. E, sendo Roboão ainda jovem e terno de coração, não podia resistir-lhes. E agora cuidais de esforçar-vos contra o reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes como as nações das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra, e queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos e incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro e suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor, nosso Deus, porém vós os deixastes. E eis que Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas para dar alarme contra vós, ó filho de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão fez uma emboscada de volta, para darem sobre eles por detrás, de maneira que estavam em frente de Judá, e a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou, e eis que tinham de pelejar por diante e por detrás, assim clamaram ao Senhor. E os sacerdotes tocaram as trombetas, e os homens de Judá gritaram. E sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas mãos de Judá. De maneira que Abias e o seu povo fizeram um grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos, e foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. E Abias seguiu após Jeroboão, e tomou a Betel, com os lugares da sua jurisdição, e a Jessana, com os lugares da sua jurisdição, e a Efron, com os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu, e morreu. E Abias, pois, se fortificou, e tomou para si 14 mulheres, e gerou 22 filhos e 16 filhas. Os mais atos, pois, de Abias, tanto seus caminhos como as suas palavras estão escritos na história do profeta Ido. Assim, irmãos, finalizamos mais este dia do nosso plano de leitura. Peço que me acompanhem agora em uma oração. Senhor, meu Deus, agradecemos a Deus pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor permitiu e nos deu, ó Pai, para que nós pudéssemos ler e conhecer mais sobre Ti, Deus. Peço para que o Senhor ministre nos nossos corações e que faça com que nós possamos entender aquilo que o Senhor fala através das Tuas Escrituras, ó Deus. Peço para que o Senhor esteja conosco, Deus, esteja nos abençoando. Pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Assim, irmãos, finalizamos. Peço para que vocês acompanhem os próximos capítulos e até mais.